Eu sou o Cleverson Ruivo e hoje eu vou falar com você sobre esse desastre anunciado aí que era Venom. A produção é estrelada por Tom Hardy e basicamente tenta trazer para o cinema as histórias do anti-herói Venom, um derivado aí do Homem-Aranha. E a ideia do bloco de notas aqui é avaliar o filme não somente em um aspecto, mas sim em vários aspectos. Então hoje eu vou avaliar Venom no aspecto de elenco, fator Venom e roteiro e direção. E começando pelo fator Venom, para explicar um pouquinho isso, eu preciso dar um pouquinho de background das HQs para entender um pouco onde que fica aqui a minha nota. Basicamente, Venom nasceu na saga Guerras Secretas. Quando o Homem-Aranha precisava trocar de roupa, ele acabou encontrando aí uma bolinha preta que fez surgir aquela roupa negra que o Homem-Aranha usou por um bom tempo. Essa aí foi a origem do simbiote, mas ele ficou inerte por algum tempo nas HQs, só era a roupa lá do Homem-Aranha. Depois de muito tempo, o Homem-Aranha descobriu que era o simbiote, se livrou dele, e esse simbiote encontrou o Ed Brock. O Ed Brock, na ocasião, odiava o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha tinha atrapalhado ele e colocado ele em desonra lá no trabalho dele. Já o simbiote, ele era vinculado e obcecado pelo Peter Parker. Então, juntou aí a obsessão do simbiote pelo Peter Parker e o ódio do Ed Brock pelo Homem-Aranha, e os dois se tornaram o Venom, que tinham como objetivo aí destruir o Homem-Aranha. Por muito tempo, o Venom foi um vilão, ele simplesmente era um vilão. Depois foi acontecendo diversas coisas, ele se tornou um tanto quanto anti-herói, ele tenta ser um herói, mas ele não consegue. São várias camadas do personagem. A adaptação para o filme não tem nada disso. Aqui a origem do simbiote é bem mais simplificada e ela até se assemelha um pouco à origem que aquele desenho dos anos 90 apresentou. Que o simbiote vem junto com uma nave espacial, mas nesse caso a nave foi buscar o simbiote, ela estava procurando vida alienígena e trouxe o simbiote para a Terra. O Ed Brock em questão, ele simplesmente não tem vínculo nenhum com o Homem-Aranha, com o Peter Parker, não existe nenhum vínculo desse tipo. Apesar dos executivos, tanto da Marvel quanto da Sony, terem comentado que o universo da Sony, de spin-offs do Homem-Aranha, teria algum tipo de vínculo, ele ia entender a existência do universo Marvel dos cinemas, aqui não dá indicação nenhuma de que isso acontece, o Homem-Aranha não é referenciado, não existe nenhum tipo de comentário sobre isso. A obsessão do Ed Brock, na realidade, é contra um cara, ele é um repórter que faz matérias investigativas, e ele acaba entrando aí no radar de um executivo, um Elon Musk wannabe, e ele acaba descobrindo que esse cara mata pessoas para fazer testes, e ele tenta fazer uma denúncia, não consegue, perde o emprego, perde a mulher, perde tudo, entra em desonra. Só que assim, ele não é aquele cara que tá querendo se vingar, ele sabe que ele é o culpado daquilo, ele não pede desculpa por isso, esse é um grande problema dele, mas ele não culpa ninguém por isso. E a desonra dele é simplesmente uma coisa dele. E a forma como ele encontra o simbiote, a forma como ele encontra o Venom e a forma como eles se criam e se conectam, simplesmente também não tem nenhum arco grande, nada muito bem contado não é nada relevante. Então aqui, para esse fator Venom, realmente bem decepcionante. O que vale aqui, o que ficou legal, o que eles trouxeram das HQs para dentro do filme é o visual, o jeito do Venom ser, a porrada que ele dá, o monstrão, etc e tal. Então aí, como consideração por isso, eu vou dar uma nota 2. O elenco é liderado por Tom Hardy, conta também com Michelle Williams e Riz Ahmed. O resto do pessoal que aparece ali é bem raso, não tem muita necessidade de comentar não. A Michelle Williams foi indicada para 4 Oscars, uma grande atriz, muito potencial, mas muito potencial desperdiçado. Ela é uma personagem rasa, não tem nada de relevante nela, ela acaba sendo usada aí como... Ela só não é a Barbie da vez porque ela não fica em perigo, ela sabe se resolver sozinha, mas ainda assim poderia ter sido qualquer outra atriz, não precisava ter esse chamariz do nome dela. O Riz Ahmed não tem grandes projetos aí, grandes trabalhos no currículo dele, mas ele fez aquela série The OA da Netflix, então vale a pena conferir. Aqui o personagem dele é um personagem também um tanto quanto raso, mas ele dá um pouquinho de esperança aí, se eles dessem um pouquinho mais de espaço, o personagem tinha como ser um pouco mais aprofundado, mas acaba ficando aí meio que também na camada superior aí, não tem muita graça. Ele tinha condições, ele dá indícios de que ele poderia ser muito mais, mas não consegue não. Já o Tom Hardy, eu acho que ele tá bem no personagem, achei bem legal a forma como ele trouxe esse Ed Brock. É o Ed Brock errado das arquias? Não é certo, não tá legal, mas o personagem dentro do filme parece servir, parece funcionar. Ele fica interessante, ele é um pouco mais engraçado, ele não é aquele malandrão, todo fudidão, bom pra caramba. Ele é só um cara normal, tem seus problemas, tá tentando resolver a vida. Considerando aí que o Tom Hardy tava legal no personagem dele, o Riz Ahmed também mostrou um pouco de potencial, pouco aproveitado,
mas dado as devidas proporções do roteiro, do filme, como que o filme se apresenta, eu acho que eles merecem um pouco de reconhecimento e eu vou dar uma nota 3. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa a sinetinha ligada aí para receber notificações e quando tiver um novo bloco de notas. Dá também a tua curtida e acompanhe o bloco 1 em todas as nossas redes sociais. Agora falando de roteiro e direção, a direção do filme ficou por conta de Ruben Fleischer, que dirigiu a comédia Zumbilândia. Tudo que ele fez de legal na comédia Zumbilândia, ele simplesmente esqueceu e não trouxe nada para dentro de Venom. Já no roteiro tem 4 nomes envolvidos e a ideia aqui é só falar que são 4 nomes envolvidos em um roteiro muito, mas muito simples. O roteiro, ele tem diversos problemas, ele consegue fazer com que você entenda tudo o que vai acontecer a partir de um certo ponto. Então no começo, na primeira meia hora, ali no primeiro arco ali do filme, quando ele tenta apresentar o personagem do Tom Hardy, explicar o que está acontecendo, ele mostra algumas cenas que você fala, nossa, isso aqui com certeza no futuro vai ser isso. Isso aqui com certeza vai mudar e vai ser aquilo. E isso tudo vai acontecendo, não tem nenhuma imprevisibilidade, é tudo muito telegrafado. É um roteiro que te deixa claro da onde que ele tá, para onde ele vai, o que vai acontecer. Ainda assim, ele é um roteiro que consegue contar uma história. Ele sai de um ponto A e vai até um ponto B. Ele conta essa história com começo, meio e fim. E ele dá assim para você uma ideia do que ele queria transportar para dentro do filme. Mas é raso demais, por quê? Porque você consegue prever o que vai acontecer e as soluções são muito banais. Não são nada interessantes. São soluções básicas, simples, que são bem a cara de um roteiro que teve muita gente dando palpite. E além disso, chega no final, eles tentam resolver tudo de uma forma muito rápida. O conflito do filme acaba sendo apresentado só do meio para frente. No começo, o conflito é basicamente você entender quem são as pessoas que estão participando da produção do filme. Então isso tudo acaba deixando o filme assim arrastado, atrapalhado, mal editado. Você não consegue entender direito aonde ele quer chegar. Aí tem umas coisas, umas piadas exageradas. Então tudo isso aí acaba minando aí a possibilidade de uma boa história, de mostrar essa boa história dentro do filme. E dado aí que o filme conseguiu realmente contar uma história com começo, meio e fim, pelo menos isso, eu vou dar uma nota 3 também aqui, acho que vale aí esse mérito. Recapitulando para o fator Venom, que é a ideia de como que a HQ foi transportada para o filme, eu dei uma nota 2, por elenco eu dei uma nota 3, e para o roteiro e direção também uma nota 3. Agora cabe você saber aí se alguma dessas notas serve para você e vai decidir se você quer ir assistir o filme ou não. Bom, basicamente, para mim, Venom foi assim uma decepção, mas não tão grande quanto todo mundo está falando. Eu acho que o Venom ele tinha uma difícil missão que era transportar um vilão para dentro de um filme sem contar uma história de origem vinculada à grande história de origem que todo mundo conhece e queria ver. Isso aí é uma missão completamente complexa, difícil, não tinha muito como dar certo não. A Sony pegou uma missão aqui que era praticamente impossível mesmo. No final das contas, talvez, se você tentar assistir o filme do Venom, ignorando que aquilo ali é um personagem dos quadrinhos, talvez você assista um filme melhor do que você poderia esperar. Mas é muito difícil, porque você está pegando um nome de peso, você está pegando aquele cara que você sempre quis ver muito bem feito no cinema, e você está vendo uma história rasa, uma história razoável sobre ele. Vale a dica, quem sabe se você conseguir separar a HQ dos filmes, quem sabe o filme fica um pouco melhor. Se você não conhece as HQs, nem sabia quem era o Venom, talvez para você esse filme funcione muito melhor.